Olá! Bora mergulhar em um dos conceitos mais básicos e, olha, mais importantes da patologia? A gente vai contar a história de um verdadeiro pedido de socorro da célula. Vamos entender o que acontece quando os sistemas dela começam a falhar e ela acaba literalmente inundada. Então, a grande questão é essa. Qual é o primeiríssimo sinal de que uma célula está sob estresse, que está em perigo? Para quem trabalha com patologia, saber essa resposta é, assim, fundamental. É o primeiro alerta, sabe? A primeira sirene que toca. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Bom, vamos lá. É importante entender que antes de uma célula morrer, ela não, simplesmente se apaga. Não é assim que funciona. Ela passa por todo um processo, uma reação a alguma coisa que a está agredindo, e é exatamente aí que entra o conceito de degeneração. Pensa nisso como o primeiro passo para a gente entender como uma doença evolui. Olha, a palavra-chave aqui é esta: reversível. A degeneração é uma lesão reversível. Ou seja, a célula está em apuros? Sim. Está acumulando coisas que não devia? Com certeza. Mas, e isso é muito importante, ainda não é o fim da linha. É só a resposta dela a uma agressão. Não é a morte em si. Sacar essa diferença é a base de tudo para entender como as doenças progridem. E dentro desse universo das degenerações, a primeiríssima e de longe a mais comum de todas é a degeneração hidrópica. Pode pensar nela como a resposta padrão da célula quando ela está sob estresse. Quase tudo que agride uma célula pode acabar causando isso. E é por isso que ela é mas tão importante de se conhecer. Tá, mas o que causa essa inundação toda? E como isso afeta o funcionamento do órgão? A resposta, gente, está numa falha na usina de energia da célula. E quem são os culpados? Bom, a lista é clássica. A gente tem a hipóxia, a falta de oxigênio, que pode vir de uma anemia, de um choque. Temos também agentes tóxicos, químicos, que adoram atacar o fígado, infecções por vírus, bactérias, até uma febre muito alta. No fim das contas, todos esses caras, por caminhos diferentes, vão levar a um de dois problemas. Ou eles danificam a membrana da célula direto na pancada, ou, o que é bem mais comum, eles causam uma crise energética geral. E quando a gente fala em energia na célula, a gente está falando de quê? De ATP. O ATP é a moeda corrente, é o combustível que faz toda a maquinaria da célula girar. Se acaba o ATP, bom, aí as coisas começam a parar. E é nesse exato momento que a verdadeira crise se instala. Ok, então a energia acabou. Qual é a primeira grande peça que quebra? Vamos focar agora na máquina mais crítica de todas. Aquela que, quando para, causa o caos. É uma peça de engenharia biológica, sim, fantástica e essencial para a célula sobreviver. A famosa bomba de sódio e potássio. E tá aí a nossa protagonista. A bomba de sódio e potássio. Pensa nela como um porteiro incansável. Ela fica o tempo todo trabalhando, gastando uma energia danada, muito ATP, para fazer o seguinte: joga sódio para fora, puxa potássio para dentro. Com isso, ela mantém aquele equilíbrio perfeito, tanto osmótico quanto elétrico, que a célula precisa para viver. E aqui a gente vê o roteiro do desastre, passo a passo. Primeiro, a agressão corta a produção de ATP. Segundo, sem combustível, a bomba para. Simplesmente para. Terceiro, o sódio que era para ser expulso o tempo todo começa a se acumular lá dentro. E quarto, bom, a natureza não gosta de bagunça, de desequilíbrio. Então, por osmose, a água começa a entrar com tudo na célula para tentar diluir aquele monte de sódio. E qual o resultado disso tudo? A célula incha, vira um balãozinho. Essa analogia é perfeita, não é? Pensa nisso. A bomba de sódio e potássio é exatamente como uma bomba de porão. Fica lá, ligado o tempo todo, tirando água que teima em entrar. No caso da célula, essa água é o sódio. O que acontece é a energia elétrica, o nosso ATP, acaba. A bomba para e o porão inunda. É simples e genial. Ok, já entendemos o como e o porquê. Agora vamos dar uma espiada no microscópio para ver a cena do crime. Como é que fica essa célula toda inundada? Olha só, com menor aumento, isso aqui é um corte de fígado. Tá? A primeira coisa que salta aos olhos são essas áreas mais claras, mais pálidas. Cada uma dessas manchas é, na verdade, um monte de hepatócitos, as células do fígado que estão completamente inchados, cheios de água. Dá para ver que eles estão sofrendo. Agora, vamos chegar mais perto com um aumento maior. Aqui a gente vê os detalhes que fecham o diagnóstico. O citoplasma, que era para ser rosinha, todo homogêneo, está pálido, esbranquiçado e cheio dessas bolinhas claras. São pequenos vacúolos de água.
A célula está encharcada, não tem outra palavra. Então, vamos fazer um checklist do que um patologista procura no microscópio. Primeiro, células inchadas. O termo técnico é tumefeitas. Segundo, citoplasma pálido, com aspecto granuloso e cheio desses vacúolos. Terceiro, o núcleo. Com a célula tão estufada, o núcleo muitas vezes é empurrado lá para o cantinho. E se a gente pudesse usar um microscópio eletrônico, a gente veria até as organelas, tipo o retículo endoplasmático, todas dilatadas, estufadas de água também. Beleza, já vimos o que acontece no nível micro, mas e no nível macro? Como é que essa bagunça em milhões de células afeta a aparência do órgão como um todo? O que se observa numa necrópsia ou até numa cirurgia é um órgão, pensa num fígado, num rim, que está claramente maior, mais pesado, a função dele, claro, fica comprometida. Ele perde aquela cor viva, avermelhada, e fica pálido, esbranquiçado. E um detalhe clássico, quando se faz um corte, a superfície fica saliente, ela estufa para fora. É um sinal claríssimo da pressão que está ali dentro. Mas por que ele fica pálido? A explicação é genial porque conecta um mundo micro com o macro. Imagina milhões de células inchadas, uma do lado da outra. Elas viram um monte de balõezinhos, começam a espremer, a comprimir os capilares, os vasinhos de sangue que passam ali no meio. Se tem menos sangue chegando, tem menos cor vermelha. É basicamente isso. O inchaço das células causa uma isquemia por compressão. E aqui, atenção, porque esse é um ponto de diagnóstico que não dá para errar. Não se pode confundir degeneração hidrópica com edema. É simples. Na degeneração hidrópica, a água se acumula dentro da célula. No edema, o líquido se acumula fora da célula, ali no meio do tecido, no espaço intersticial. Parece bobagem, mas essa diferença é crucial. Tudo isso nos leva, então, à pergunta mais importante de todas, tanto para a patologia quanto para a clínica. Essa célula, ela tem salvação? Ela consegue se recuperar? Afinal, o dano é permanente ou não? A célula está sofrendo, está inundada, mas será que ela já passou daquele ponto, daquela linha que separa uma lesão da morte definitiva? E a boa notícia é que, sim, é reversível. A degeneração hidrópica é, por definição, um processo que pode voltar atrás. Se a causa do problema, seja a falta de oxigênio, a toxina, o que for removida a tempo, a célula consegue se recuperar. Ela volta a produzir ATP, religa a bomba de sódio e potássio, bota toda aquela água para fora e volta ao normal. Vida que segue. Mas, sempre tem um mas, né? Existe um limite. Se a agressão continuar, se a causa não for retirada, aí a lesão chega no que a gente chama de ponto de não retorno. A partir daí, não tem mais volta. As membranas começam a se romper, as mitocôndrias pifam de vez e aquela lesão que era reversível se torna irreversível. O destino da célula, nesse ponto, é a morte, seja por necrose ou por apoptose. E para fechar, fica essa reflexão. Entender que a degeneração hidrópica é o primeiro grito de socorro da célula muda tudo. Não é só um achado no microscópio. É o primeiro alarme de incêndio do corpo. E é por isso que reconhecer os sinais clínicos, os sinais laboratoriais desse estresse celular o quanto antes, pode ser a diferença entre salvar um órgão ou salvar a vida de um paciente. No fim, é para isso que a gente estuda a patologia, para entender esses sinais e agir a tempo.